Você, mulher, você se sente sobrecarregada? Acha que tem um mundo nas tuas costas? Acha que precisa dar conta de tudo? Então eu vou te dizer, talvez tudo isso esteja lá no passado. Na infância da tua avó, na infância da tua mãe e na tua própria infância. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Quem que te acompanhou, quem te ensinou na tua transição, vamos chamar de metamorfose, da fase de criança para adolescente? Aquela fase onde tem toda uma questão hormonal, que tem uma questão de mudança do teu corpo, onde tu te vê tendo que aprender a usar um sutiã, um absorvente, que tu começa a ver teu rosto cheio de espinhas, que tu começa a se interessar por meninos. Quem te ensinou? Quem te acompanhou nesse processo? E se vocês hoje, como adultas, conseguem entender o quanto esse processo é importante, vocês começam a olhar para si mesmas e começam a refletir um pouquinho sobre como que foi isso. Tu teve que meio que aprender no instinto, essa situação ela foi devidamente trabalhada dentro de você. Pois é, eu ouso dizer que 90% das mulheres de 30 a mais, vamos dizer assim, elas passaram por esse desafio. Por quê? Porque nós viemos de gerações aonde as nossas avós não passaram por esse processo de transformação, por essa metamorfose de uma forma saudável. Elas se adaptaram, elas sobreviveram àquela situação. E automaticamente, assim, elas criaram as filhas que nos criaram. Então não é jogar a culpa em cima de alguém. Não, é entender o teu processo. É entender como que tu se desenvolveu. E a próxima fase de uma metamorfose de uma mulher é quando ela sai da adolescência e vai para a vida adulta. Quem fez tu escolher o teu parceiro? Quem fez tu escolher o momento de ter um parceiro? Um instinto? As questões emocionais? Ou tu foi guiada a querer realmente aquilo que tu precisava? Ou que tu decidiu, mas decidiu com base um bom homem, um provedor, um homem que saiba estar no papel de homem? Ou você só deixou que os hormônios falassem mais alto, que a emoção falasse mais alto e acabou escolhendo dessa forma? Então tudo isso traz o porquê que a gente reage, como a gente reage, e por que a gente está ocupando tanto a questão do polo masculino. Muitas mulheres hoje ocupam um papel de chefe de família. E algumas ocupam por uma questão de não ter uma questão masculina próxima, ou umas que anulam a questão masculina. E sim, gente, vamos assumir a responsabilidade. Muitas vezes nós anulamos a questão do homem. Por quê? Eu vou dar a experiência sobre a minha ótica, sobre a minha visão, porque eu posso falar sobre o que eu passei, do que eu passo e o que eu quero desenvolver. Eu venho de uma família onde todas as mulheres da família, elas são as provedoras. Todas, não tem uma exceção. É aquela que tomou a frente, é aquela que criou os filhos sozinha, mesmo tendo o marido do lado. Porque ela que decidiu como seriam as coisas. Ela foi lá e lutou, junto com o marido, muitas vezes, para conseguir conquistar tudo isso. Só que, como que foi passado essa questão? Como é que foi dividido? Como é que tu, como criança, enxergou a questão de divisão? O que é o papel da mãe, o que é o papel do pai? Como que isso estava presente na tua cabeça? Eu vou dizer, a gente consegue trazer isso muito para a realidade de hoje. A gente começa a ver mulheres extremamente sobrecarregadas, mulheres exaustas, mulheres carregando o mundo nas costas. E eu vou dizer que, claro, todo mundo tem a sua parcela de culpa, porque da mesma forma, quem ensinou os homens a ser homens? Quem ensinou eles a ser e usar o seu polo masculino? Da mesma forma que aconteceu com a gente, aconteceu com eles. Só que mulher tem aquela coisa de multitarefa, mulher tem aquela coisa de fazer as coisas mais rápido, de ter um raciocínio mais rápido. Isso é uma questão humana. Então, por ter isso, a mulher sempre acabou tomando a frente.
Então é exatamente isso. Eu digo porque quando eu comecei a entender que eu sou uma mulher e que eu devo ocupar o meu polo, gente, feminino, não significa que eu tenha que ser totalmente submissa. Não significa que eu tenha que ser a dona de casa. Eu vou ser o que eu quiser ser, tá? Vamos deixar isso claro. Mas o meu polo feminino significa que eu posso dividir as coisas. E que sim, as coisas pesadas têm que ficar com o homem para ele fazer. Então a questão, vamos lá, lavagem de carro. Eu vou dizer que a primeira vez então que um homem foi abrir a porta de um carro para mim, sabe como é que foi que eu me senti aqui dentro? Por que ele tá abrindo a porta do carro? Ele tá achando que eu sou aleijada, por acaso, que eu não consigo abrir a porta aonde eu vou entrar? Olha isso. Aí eu vou te perguntar, quantas vezes na tua vida tu, sem querer, gente, é sem querer, é inconsciente, tu vai lá e assume o lugar que o homem deveria estar ocupando. Seja a questão de abrir uma porta, seja a questão de passar na frente, seja a questão de carregar uma coisa pesada, seja na questão de abrir um pote de compota de alguma coisa. E aí eu vou dizer uma coisa, não está relacionado à tua capacidade. Porque uma mulher é capaz de fazer tudo isso. Mas a questão que eu tenho para te perguntar, é preciso? É preciso que tu faça tudo isso? Por que tu não entrega pro outro o que é do outro? Por que tu não tem um tempo para você? Por que você não tem um tempo para fazer uma maquiagem, para cuidar das tuas unhas? Por que tu não usa mais adornos, joias, bijuterias? Quando é que foi a última vez que tu parou pra comprar alguma coisa pra você sem culpa? Sem pensar primeiro no teu marido, primeiro no teu filho, primeiro em outra pessoa que não fosse você. Quando é que foi a última vez que tu comprou uma lingerie bonita pra você, não pra ninguém, pra você? Quando é que foi a última vez que tu te perfumou pra dormir? Por você. Então, quem somos nós? Então, vamos se descobrir. Vamos saber quem realmente a gente quer ser, não aquilo que a gente é por instinto. Vamos pensar nas atitudes e planejar para que a gente torne a vida mais leve. Tu tem total capacidade para isso. Hoje o mundo nos traz um leque de informações, de estudos, e sabemos que temos a opção de fazer diferente. Vamos quebrar o padrão. Vamos quebrar o padrão para as outras gerações, para tuas filhas. Vamos ensinar que elas têm esse direito. Elas podem e devem ser diferentes. Vamos assumir nosso papel. Vamos entregar para o outro o que é do outro. Com certeza, a tua história vai ser bem diferente. Vamos reconstruir essa história com uma certeza de que essa história está dentro da gente, com o nosso querer. Vem pro SOS feminino. Juntas somos mais fortes.